Bom, galera que nos acompanha no Mais 5 Minutos, hoje vamos falar de história, geografia e futebol. O futebol é tão sensacional que ele se mistura em culturas, etnias e, claro, a paixão, o sentimento. E hoje o programa será um especial de Dejan Stankovic, o único jogador na história a defender 3 países diferentes em Copas do Mundo. Bom, antes de começar a falar do programa, do especial Dejan Stankovic, eu preciso falar pra vocês que esse vídeo já foi gravado, inclusive foi um dos primeiros a serem gravados no nosso canal, e que a excelentíssima e ilustríssima UEFA fez o favor de bloquear, de excluir o vídeo do YouTube por conta de direitos autorais. A gente usou um vídeo, um golaço inclusive do Stankovic, esse foi o vídeo, um golaço do meio de campo que ele fez pela Internacional, e a UEFA bloqueou o nosso programa em função desse vídeo usado. A gente pode até colocar o print aqui, que na época a gente tinha 9 mil views no vídeo e foi postado em 2015. E também tem o print do bloqueio, do porquê foi bloqueado. E claro, lá no canto do vídeo tem o reclamante, o proprietário de quem reclama do vídeo, e tá lá escrito UEFA. Então é por isso que estamos novamente gravando esse vídeo e vamos fazer um vídeo ainda melhor. Naquela oportunidade a gente estava começando, podia não estar tão agradável aos olhos do nosso público, do nosso querido público, nosso amável público que a gente gosta de verdade muito. Então naquela época o vídeo podia não estar tão bem editado, poucas informações. Então vamos fazer valer a nossa reputação de canal informativo que gosta de história, de geografia, de filmes e de livros. E se você não gosta de livros porque tem bastante coisa escrita, então continue com a gente porque a gente gosta de você também. Então, sem mais delongas, vamos para o programa. Vamos falar de Dejan Stankovic. Então, antes de começar a falar da carreira do Stankovic e essas 3 Copas disputadas por 3 países diferentes, vamos explicar o porquê ele ter jogado por 3 países diferentes. Então, com isso, é preciso lembrar que a Iugoslávia, a antiga Iugoslávia, como a gente fala hoje, era governada por Josip Tito, que, muito pela força em determinados momentos, como também pela diplomacia em outras ocasiões, conseguiu manter unido um território marcado por inúmeras diferenças culturais, étnicas e religiosas do final da Segunda Guerra Mundial até a sua morte em 1980. A partir de então, movimentos separatistas de praticamente todas as repúblicas que integravam a antiga Iugoslávia começaram a demonstrar o desejo de terem maior autonomia e quebrar a unificação. Isso realmente se concretizou e tais independências foram declaradas após algumas guerras se sucederem em função disso. E assim se deu a origem a países como Croácia, Sérvia, Montenegro, Bósnia, Eslovênia, Macedônia e Kosovo. Porém, esse último país de reconhecimento limitado. E com isso, as pessoas que nasceram na antiga Iugoslávia, hoje desmembrada por esses países, presenciaram a quebra da unificação e vivenciaram essa época de dissolução, inclusive jogadores de futebol. Dentre eles, Dejan Stankovic. E Stankovic, que não tinha nada a ver com essa história toda, nasceu em Belgrado, antiga capital da Iugoslávia e atualmente capital da Sérvia. E ele nasceu no ano de 1978, quando ainda fazia parte da Iugoslávia. Dek, como era apelidado, novamente não tinha nada a ver com essa história de guerra, dissolução e etc. Contudo, fez história no futebol ao disputar 3 Copas do Mundo por 3 países diferentes. E ele foi o único no mundo até o presente momento, nos dias atuais. Você pode estar se perguntando e lembrando de Di Stefano. Di Stefano sim, jogou por 3 seleções diferentes: Argentina, Espanha e Colômbia. No entanto, esse monstro sagrado do futebol jamais sequer disputou uma partida de Copa do Mundo. Até a década de 60, era permitido jogadores que já haviam atuado por seleções de suas respectivas nações de nascimento defenderem as cores de outras seleções em função da dupla nacionalidade ou outras questões políticas. Exemplo disso foi o argentino Luiz Monti, que defendeu a Argentina, evidentemente, na Copa de 1930, perdendo a final para o Uruguai. E no Mundial seguinte, 4 anos depois, atuou pela Itália e foi campeão do mundo. Inclusive, Luiz Monti foi o único jogador na história a disputar 2 finais de Copas do Mundo por 2 seleções diferentes. E também tem o caso de Ferenc Puskás, gigante do futebol, que defendeu a Hungria na Copa de 1954 e na Copa seguinte, no ano de 1962, jogou pela Espanha por ter se naturalizado espanhol. E o último exemplo, sabendo-se que existem muitos outros, inclusive citados no vídeo do Prozinec, sendo ele um próprio exemplo, cita o brasileiro Mazzola, que jogou a Copa de 58 e foi campeão pela primeira vez com o Brasil, e depois migrou para a Itália para defender as cores do Milan.
e com isso constituiu dupla cidadania, e na Copa de 1962 ele jogou pela Esquadra Azzurra, ele defendeu as cores da Itália naquele Mundial. E chegou a vez de falar do título que carrega o nome do programa. Stanković, que disputou 3 mundiais por 3 nações diferentes, sem sair de sua casa por questões geopolíticas. Em 1998 ele foi convocado para a sua primeira Copa e defender a já desmembrada Iugoslávia. Stanković atuou em 3 jogos dos 4 que a Iugoslávia fez naquela Copa e ele não marcou nenhum gol. A Iugoslávia foi eliminada pela Holanda nas oitavas de final do torneio. Em 2006, com a total extinção da Iugoslávia, ele disputa sua segunda Copa na Alemanha, defendendo Sérvia e Montenegro. E essa classificação para a Copa de 2006 foi em função de uma eliminatória extraordinária que Sérvia e Montenegro fez. Naquela oportunidade, os sérvios e montenegrinos se classificaram em primeiro lugar do grupo de forma invicta e sem perder nenhum jogo, evidentemente. E deixando a Espanha para a repescagem, né? A Espanha classificou em segundo e foi para a repescagem, foi para a Copa de 2006, por ter vencido a Eslováquia na repescagem. No entanto, na Copa do Mundo, Sérvia e Montenegro foi um fiasco, perdendo todos os jogos, tomando uma sonora goleada de 6-0 da Argentina e ficando em último lugar na classificação geral da Copa do Mundo de 2006. Stanković atuou em todos os jogos, ou seja, nas 3 partidas que a sua seleção fez naquele Mundial. Então, Stanković até aquele momento havia disputado 2 Copas do Mundo por 2 nações diferentes. Stanković estava empatado com seus antigos compatriotas Robert Prosinec e Robert Jarni em número de participações em mundiais por seleções diferentes no que se referia à antiga Iugoslávia. Já em 2010, ele entra para a história de vez quando fora convocado pela Sérvia. Naquela oportunidade, Sérvia e Montenegro já haviam se separado. E na Copa da África, Stanković se despediu de mundiais, atuando em todos os jogos nas 3 partidas que a Sérvia fez, porém não conseguindo a classificação para o mata-mata. Pela seleção, o volante somou 3 Copas do Mundo no currículo, atuando por 3 nações diferentes, e também entrou em campo em 9 oportunidades, não marcando nenhum gol sequer. E para quem gosta de colecionar figurinhas em época de Copa do Mundo, nos álbuns de figurinha da Panini, Stanković esteve presente em 2010 e também em 2006. Porém, em 1998 ele não estava no álbum, e quem ocupou o lugar dele no álbum foi Hristo Vidakovic, que nem para a Copa foi convocado. Além de tudo isso, Stanković foi um jogador muito importante para o futebol italiano, mais precisamente. Jogador extremamente técnico, atuou em apenas 3 times na carreira, sendo ídolo ou pelo menos grande referência nas 3 equipes, sendo esses clubes Estrela Vermelha, Lazio e Internazionale. Nesse último, ele jogou mais tempo e consolidou sua carreira, se tornando o grande ídolo da equipe de Milão. Dejan Stanković também possui 25 títulos oficiais na carreira. Dentre esses 25 títulos, eu destaco apenas os mais importantes. Aqui ao lado, o Andrezão vai exemplificar os títulos que ele ganhou, mas eu destaco o Campeonato Iugoslavo, sendo o primeiro título que ele ganhou como profissional. Também destaco o campeonato italiano que ele venceu com a Lazio, com aquela Super Lazio, na virada dos anos 2000, 99 e 2000. E também destaco a Champions League que Stanković venceu pela Internazionale no ano de 2010. E também o Mundial que a Inter venceu o Mazembe na final, né? O Internacional perdeu para o Mazembe e a Internazionale venceu o Mazembe na final do Mundial. Então, dos 25 títulos, eu destaco apenas esses, pois tem um charme especial. E antes de encerrar o programa, eu cito os jogos oficiais que ele fez pela seleção da Iugoslávia, da Sérvia e Montenegro e da Sérvia. Ao todo, foram 103 jogos oficiais que ele fez por essas seleções. E também marcou 15 gols em jogos oficiais. Em Copas do Mundo ele não marcou nenhum gol. Disputou 3 Copas do Mundo por 3 países diferentes, além de disputar uma Euro. E quando ele disputou a Euro, ainda era Iugoslávia já desmembrada. Ele disputou a Euro de 2000. Ele jogou em 2 oportunidades nessa Euro de 2000 e também não marcou nenhum gol. Os gols que ele marcou pela seleção foram em amistosos ou em eliminatórias. E assim, ele entrou para a história do futebol mundial. Contudo, Dejan Stanković é considerado um grande jogador por aquilo que ele fez com a bola nos pés. E também é um patrimônio geopolítico cultural na modalidade. E Stanković ficou conhecido no mundo inteiro como o homem das 3 nações. O problema é sempre na hora da finalização. Vem o Eto'o. Passa o Stanković, ele carrega, soltou no Stanković, bateu forte, golaço!